Ele declara que a sabedoria dos filósofos é falsa e sem sentido, em contraste com as poderosas palavras e obras de Cristo. Justino pleiteia a favor dos desprezados cristãos com os quais ele se identifica. Depois de sua conversão, ele continuou a usar vestimenta de filósofo, dizendo que havia alcançado a única filosofia verdadeira. Por se recusarem a adorar deuses pagãos, os cristãos do segundo século eram considerados ateus. Não somos ateus, rebateu Justino, visto que adoramos o Criador do universo. Nosso mestre destas coisas é Jesus Cristo. Ele é o Filho do verdadeiro Deus. Relativo à idolatria, Justino disse: eles mesmos fazem o que chamam de Deus, algo que nós não só consideramos insensato, mas até mesmo insulto a Deus. Que tolice é dizer que homens dissolutos modelam e fazem deuses para que os adoreis. Com muitas referências ao Novo Testamento, Justino expressa sua crença na ressurreição, na moral cristã, no batismo e nos ensinos de Jesus. Sobre Jesus, Justino cita Isaías, dizendo: o governo repousará sobre os seus ombros, sobre os ombros de Cristo. E também diz: se buscássemos um reino humano, estaríamos também negando o nosso Cristo. Ele considera as tribulações, as obrigações dos cristãos, sustenta que o serviço devido a Deus requer que se veja que as pessoas devem ser enviadas, mas para que possam pregar Cristo a toda a nação e publicar essas coisas. A segunda apologia de Justino, considerada mera continuação da primeira, é dirigida ao Senado romano. Justino apela aos romanos, relatando as experiências dos cristãos que eram perseguidos depois de adquirirem conhecimento de Cristo. A excelência moral dos ensinos de Jesus, refletida na conduta dos cidadãos cristãos, parecia de pouco valor para as autoridades romanas. Portanto, em vez disso, a mera confissão de discipulado podia ter consequências fatais. Com respeito a um antigo mestre de doutrinas cristãs, Justino citou as palavras de um indivíduo chamado Lúcio, que perguntou: por que puniram este homem, não como adúltero, nem como fornicador, nem como assassino, nem como ladrão, nem como assaltante, nem como condenado por algum crime, mas apenas por confessar ser chamado de cristão? Até que ponto este preconceito existia? Até que ponto existia um preconceito com os cristãos naquele tempo, indicado pela declaração de Justino? Eu também, portanto, aguardo ser conjurado e pregado na cruz por alguns dos que mencionei, ou talvez por Crescêncio, que ama a bravata e a jactância, pois não é digno do nome de filósofo o homem que dá testemunho público contra nós em assuntos que não entende, dizendo que os cristãos são ateus e ímpios e fazem isso para granjear o favor das massas enganadas e para lhes agradar. Pois, se nos atacar sem ter lido os ensinos de Cristo, ele é totalmente corrupto e muito pior do que os iletrados, que não raro se refreiam de palestrar ou de dar falso testemunho a respeito de assuntos que não entendem. Quer nas mãos de Crescêncio, quer de outros da seita dos filósofos chamados cínicos, Justino foi denunciado à prefeitura romana como subversivo e entregue à morte por volta de 165, mais ou menos, e ele foi decapitado em Roma e tornou-se assim um mártir, que significa testemunha. Assim ele é chamado Justino Mártir. O estilo literário de Justino talvez não tenha o polimento e o tato de outros eruditos de seus dias, mas seu zelo pela verdade e pela justiça era evidente em seus escritos, e era muito genuíno. Até que ponto ele vivia em harmonia com as escrituras e com os ensinos de Jesus? Muito. Contudo, as obras de Justino são apreciadas
pelo conteúdo histórico e pelas muitas referências bíblicas. Damos um grande relance da vida e das experiências daqueles que professavam ser cristãos no segundo século. Inclusive, Justino dá uma descrição perfeita de como era a missa no princípio, que aliás a missa nunca mudou, e ele dá esse primeiro relato da celebração com grande riqueza de detalhes, nos provando que a celebração cristã, a missa, a Santa Missa, não mudou, continua a mesma missa sagrada, desde os primeiros cristãos. Então nós vemos aqui que ele realmente notou essa experiência que os primeiros cristãos tinham e têm até hoje. São dignos de nota os esforços de Justino para mostrar aos imperadores a injustiça da perseguição movida contra os cristãos. Sua rejeição da religião e filosofia pagãs a favor do conhecimento da palavra de Deus nos faz lembrar que em Atenas o apóstolo Paulo falou intrepidamente aos filósofos epicuristas e aos estoicos sobre o verdadeiro Deus e sobre o ressuscitado Jesus Cristo. O próprio Justino tinha muito conhecimento da ressurreição e quão fortalecedora da fé é a verdadeira esperança bíblica da ressurreição. Ela tem sustentado os cristãos em face da perseguição e os tem capacitado a suportar grandes provações, mesmo até a morte. Portanto, Justino procurou a verdade e rejeitou a filosofia grega. Como apologista, defendeu os ensinos e as práticas dos que professavam ser cristãos e sofreu um martírio por ele próprio professar o cristianismo. É especialmente digno de nota o apreço de Justino pela verdade e seu testemunho destemido em face da perseguição, pois essas qualidades se manifestam na vida dos genuínos seguidores de Jesus Cristo hoje. São Justino Mártir, rogai por nós.